Pessoal, hoje eu não sei se vocês estão no celular ou no computador de mesa, né? Mas podia ser até mais interessante que quem pudesse estivesse no computador de mesa, sabe? Hoje eu vou falar sobre software educativo e app educativo. Esse vai ser o tema hoje nosso. A gente vai mostrar algumas tipologias, tá? E eu vou mostrar um pouco o que é um pouquinho do funcionamento de alguns recursos, tá certo? Então, basicamente, alguns questionamentos que a gente deve estar levantando hoje, né? O que é um software educativo, né? O que caracteriza um software educativo? Quais aplicações no ensino? Quais algumas tipologias, né? Tipologias são formas de classificação para software educativo. Quais os seus limites, as suas possibilidades, quais são os critérios de avaliação. Então, essa aula e a próxima aula, a gente vai estar falando sobre software educativo, né? O que é um app educacional, qual a diferença que ele tem em relação ao software educativo, né? São algumas das questões que a gente vai estar apresentando para vocês hoje, né? Já digo de antemão que o termo software educativo e app educacional, eles não diferem em muita coisa, tá? Até porque, por exemplo, um software educativo, ele é ele é para ser instalado num computador de mesa, um computador que utiliza ou Windows ou Linux, né? E um app educacional é uma aplicação para dispositivos móveis. Então, se existe uma diferença entre software educativo e app educacional, a diferença ela se encontra na plataforma onde se instala, né? Então, um software educativo, ele geralmente é instalado numa arquitetura PC, né? Uma arquitetura computador de mesa, né? Ou um notebook. E um app educacional a gente instala no celular, tá? Então, boa parte desses recursos e desses dispositivos a gente vai estar instalando nesse, no celular também, tá? E alguns dos que se instala no celular funcionam também no computador, tá? Essa história de tipologia, tá? De, de software educativo começou há um bom tempo atrás. Desde os anos 80, dos anos 90, a gente tem uma classificação já para isso. Algumas definições que a gente coloca. Bona, por exemplo, ele coloca há uma grande variedade de softwares educativos disponíveis que podem contribuir de forma significativa para o processo de ensino e aprendizagem, tá? Além de se caracterizarem como alternativas enriquecedoras que auxiliam na didática do professor. Esses softwares educacionais podem ser empregados nas mais variadas situações, como simuladores que testam diferentes alternativas de otimização desses sistemas e estimulação de raciocínio lógico, o que, consequentemente, favorece a autonomia, as inferências e conclusões a partir dos resultados apresentados. Isso está em Santos, tá? Et al. Para Valente, para o Armando Valente, em 1993, tá? Ele dizia, nos anos 90, que a introdução da informática na educação necessita de 4 ingredientes, sendo eles
o computador, o software educativo, o professor capacitado para usar o computador como ferramenta educacional e o estudante, o aluno, né? O software educativo vem a ser um ingrediente importantíssimo, pois pode contribuir no processo de ensino-aprendizagem, mediando o conhecimento do conteúdo didático, tá? Sendo assim, sem ele, o computador, utilizado no ambiente educacional, fica sem utilidade, tá? É aquela história, o que você vai fazer no computador? Como que você vai trabalhar no computador, né? Então, você colocar o computador diante do aluno só por colocar o computador, fica meio vazio, fica uma coisa meio sem sentido. Há também programas empresariais, tais como editores de texto e planilhas eletrônicas, utilizados no contexto didático. Ou seja, você pode utilizar um Excel, um Word, você pode utilizar um software que tem utilização comercial, você pode também fazer coisas que podem dar um significado, vocês podem ressignificar esses materiais para que eles tenham uma finalidade educacional, tá? Eu me lembro de um trabalho da professora Maria José, da matemática lá de Sobral, e ela fez um trabalho interessantíssimo com o Excel, tá? No ensino de álgebra, tá? No ensino de operações matemáticas. Não utilizando como uma planilha de cálculo, mas utilizando, ressignificando, tá? Como uma planilha não como planilha de cálculo, mas usando as ferramentas da planilha para poder ensinar determinadas ações. Então, além do software educativo, existem essas ressignificações também, tá? Então, você pode ter essas ações como software educativo. Então, quando você tenta dar uma finalidade didática aos recursos que consistem em recursos computacionais, sejam eles recursos comerciais, tá? Então, você passa a ter recursos de software educativo que trabalham de modo significativo, ok? Então, vamos agora ao modelo de algumas tipologias. Eu apresento aqui 4 tipologias, tá? Para a gente ter uma ideia de como a gente pode classificar esses recursos. E vocês vão também observar que nessas tipologias muitas coisas se parecem. A mais antiga é do Armando Valente, que foi citado aqui por Santos e outros pesquisadores em 2012. Nessa tipologia, nós temos software tutorial, constitui uma versão computacional da instrução programada, podem ajudar a criança ou adolescente ou jovem a desenvolver sua autonomia, pois ajuda a fazer uma autoanálise de como está pensando, pois ela tenta identificar, localizar seus erros e relacioná-lo com o que ocorre antes e com o que ocorreu depois, tá? Então, vamos dizer assim, um software tutorial permite averiguar, tá? O que ocorre no começo da atividade e o que ocorre no final da atividade, tá? E, geralmente, eles também são baseados em instrução programada, tá? Por exemplo, eu tenho um aluno hoje em dia que se chama César. O César, ele é aluno meu de doutorado. Então, ele usa o Kahoot, tá? Para desenvolver alguns questionamentos, tudo mais, junto com os alunos de informática educativa da tarde, tá? Então, quando ele está usando esse material nessa perspectiva, ele está utilizando como um software tutorial. Dentro de uma perspectiva de instrução programada, ele faz os questionamentos, o pessoal
desenvolve as questões, mas dentro de um contexto pré-programado para atividade de ensino-aprendizagem, tá? Também pode ser utilizado na perspectiva do exercício e prática. Tratam-se de exercícios propostos referentes a um assunto já estudado, mesmo sendo direcionados a uma linha mais tradicional. Podem ser utilizados com o intuito de consolidar a automatização da aprendizagem. Tá? É um modelo, por exemplo, dos simulados que a gente tem hoje em dia para o Enem. Tá? Seja esse simulado online ou seja dentro de um software educativo. Tá? Então, vamos dizer, aqueles exercícios simulados que a gente tem, que constituem uma avaliação, uma prova, tá? Vai nessa perspectiva. Tá? Eu considero um tanto limitado o processo desse tipo de aprendizagem, mas, por exemplo, para quem vai fazer uma avaliação para concurso, para determinadas ações, é uma perspectiva. Então, eu já considero tutorial e exercício e prática dois tipos de software que pegam elementos da instrução programada, tá? E que podem ser utilizados para o estudo, para o ensino, para a aprendizagem. Tá? Software de simulação. Ele pode simular eventos que não são possíveis de simular na realidade, tipo orçamento financeiro, inexistência de laboratório, periculosidade de experiência, tá? Mas os resultados visuais e ou experimentais são satisfatórios e, em muitos casos, podem substituir o experimento real. Eu posso falar de alguns softwares que faziam uma simulação de laboratório, tá? Eles faziam uma simulação, uma ação simulada de um laboratório de informática. Então, esse tipo de recurso era um recurso utilizado até recentemente, tá? Sistemas hipermídia são encontrados disponíveis na internet e na grande rede de computadores. Podem ser vistos extremamente abertos e podem possuir um grau muito mais elevado de interatividade. Do ponto de vista psicopedagógico, são muito bons, pois podem atrair crianças para uma metodologia de trabalho, ao mesmo tempo organizada, lúdica, inventiva e cheia de surpresas. Com isso, esses sistemas podem ajudar a desenvolver atividades, tá? Junto com as crianças, tá certo? Então, isso na perspectiva do Valente, isso nos anos 90, tá? Um outro tipo que o Valente ele considera também importante são os jogos educacionais. Motivam e desafiam o aprendiz. A pedagogia por trás dessa modalidade é a exploração autodirigida, ao invés da instrução explícita e direta. Com jogos, aprende-se partindo da vivência lúdica e da reflexão sobre as mesmas, que, do ponto de vista da criança, constituem a maneira mais divertida de aprender. Exige do aluno algumas habilidades específicas, como destreza, associação de ideias, comparações lógicas, raciocínio, entre outras, além de possuir características próprias. Tá? Então, essa tipologia é a tipologia do Valente, tá? A primeira tipologia. Essa tipologia B agora, que eu vou apresentar, já vai mais na perspectiva, tá? Da tipologia de Almeida e de Almeida. É um casal, tá? Que trabalham uma outra perspectiva de classificação, que é de 2015, tá? E eles apresentam outras duas. Instrução auxiliada por computador, o CAI, tá? Em inglês a sigla é CAI. Computer Aided Instruction. Como já foi mencionado, a instrução auxiliada por computador é uma versão computadorizada dos meios de instrução programada tradicionais.
As categorias mais comuns dessa modalidade são programas de reforço e programas tutoriais. Basicamente, os programas de reforço ou de exercício são utilizados para revisar a matéria ministrada em sala de aula, principalmente os conteúdos que envolvem memorização e repetição. Esses programas, em geral, requerem respostas frequentes dos alunos e propiciam feedback imediato, exploram as características gráficas e sonoras do computador e muitas vezes são apresentados em forma de jogos, tá? Por exemplo, o jogo da memória. Não sei se vocês já viram o jogo da memória no computador, tá? Ou jogos que a gente utiliza questões específicas sobre um assunto, tá? Algumas questões que evocam a memorização e a repetição, tá? Então, esse seria o CAI, tá? Que é muito parecido já com aquela classificação tutorial que a gente viu na tipologia 1, tá certo? Aprendizagem por descoberta. Aprendizagem por descoberta é uma abordagem pedagógica que explora a instrução autodirigida. A ideia subjacente a esta filosofia é de que a criança aprenda melhor quando é livre para fazer suas próprias descobertas, em vez de ser ensinada. Os softs de jogo de simulação estão entre os preferidos dessa modalidade pedagógica. Tá? Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Então, vamos seguindo, tá? Depois eu vou procurar mostrar um pouco do que são esses recursos, tá bom? Bom, dentro ainda da tipologia do de Almeida, jogos de computador. Jogos de computador são populares, a tecnologia usada para desenvolver tem evoluído muito nos últimos anos, principalmente devido ao alto investimento em pesquisa e desenvolvimento. Bom, pessoal, a gente pode dizer que, vamos dizer assim, os jogos de computadores, eles compõem uma gama muito grande de material. Por exemplo, a gente tem um curso de graduação na UFC, os Sistemas e Mídias Digitais, que trabalha, uma das linhas de pesquisa dos sistemas e mídias é o desenvolvimento de jogos, tá? É o desenvolvimento de jogos. Além do desenvolvimento de jogos, a gente pode falar da gamificação, né? Então, como uma perspectiva específica. Os jogos eles podem ser direcionados a uma ação comercial e podem estar sendo utilizados em diversas ações, tá? De formação, tá? Vocês viram nas aulas anteriores que eu mencionei, inclusive, o desafio Sebrae. Dentro dessa perspectiva do desafio Sebrae, uma das perspectivas era geralmente a perspectiva dos jogos sendo utilizados, sendo usados dentro da perspectiva de formação, tá? Então, por exemplo, nós temos aqui essa perspectiva no B3 e temos aí o B3.1 como subitem. Quais seriam os tipos de jogos que nós teríamos? Teríamos o jogo de estratégia. Os jogos classificados na categoria estratégia colocam o usuário em posição de tomar decisões de grande importância. Sua função principal é a conquista de um objetivo através da análise crítica da situação. Essa modalidade de jogo possibilita ao jogador uma tarefa mais intelectual do que apenas reflexo, do que ação reflexiva. Como exemplo, podemos citar o jogo SimCity, cujo objetivo é administrar uma cidade, tá? Ou ainda o Age of Empires, que objetiva construir um exército e dominar civilizações adversas, né? Simuladores, tá?
também se caracteriza como jogo de computador, e os simuladores é um tipo particular de jogo, tá? Que tenta passar uma experiência como se fosse uma experiência real, tipo o jogo no qual você pilota um carro ou você pilota um avião. Pode também ser utilizado para aprendizagem, com respeito a certas técnicas, tá? Vamos lá. Jogos de aventura combinam ações baseadas em raciocínio e reflexo. O objetivo do jogador é ultrapassar estágios que envolvem soluções de enigmas, quebra-cabeças, para chegar ao fim do jogo. Para pertencer a essa categoria, os quebra-cabeças devem estar implícitos. Um jogo de aventura não pode ser visto apenas como um emaranhado de quebra-cabeça em que o usuário gasta para encontrar a solução. Eu queria só comentar um detalhe, voltando aqui o slide, tá? Nos jogos de estratégia, tá? Cabem aqui também jogos de tabuleiro. Vocês, não sei se, pelo menos eu baixei no meu celular, jogo de xadrez, jogo de damas, o Bo, que é um jogo de tabuleiro, tá? Então eu baixo esses jogos de tabuleiro para muitas vezes jogar online com as pessoas. Às vezes eu estou no consultório, às vezes eu quero jogar, praticar o raciocínio, tá? Então, é um entretenimento, mas que funciona como jogo de estratégia. Quer dizer, não é só o SimCity, não é só o Age of Empires, mas existem outras perspectivas da estratégia. Inclusive, um encontro do qual eu vou fazer parte em novembro, o Board Games, né? É um encontro de desenvolvedores de jogos de tabuleiro, tá? Então, só chamando a atenção, porque eu me lembrei agora dessa questão. Pois é, Dei, é uma perspectiva também. Por exemplo, um trabalho de um aluno meu do ensino de matemática, do mestrado em ensino de matemática e ciência, foi a gente desenvolver um jogo de tabuleiro, tá? Que permite trabalhar com probabilidades, tá? Esse jogo ele aplicou na turma dele online o ano passado, tá? Esse foi o trabalho do mestrado dele, tá certo? Então, inclusive o nome do jogo é Teletransporte. Eu estou com um jogo aqui, né? Mas num outro momento eu posso mostrar para vocês, tá? Ele é de tabuleiro, pode ser implementado no computador, tá? E um dos caminhos pedagógicos interessantes que a gente tem hoje em dia é a perspectiva de desenvolver recursos como jogos, tá? Jogos de passatempo. Jogos de passatempo são simples, normalmente formados por uma superfície composta por um conjunto de peças móveis apresentados como interface 2D ou 3D. Os quebra-cabeças apresentados são rápidos e não possuem nada com história relacionada. Seu objetivo essencial é atingir uma pontuação alta. As peças são organizadas de acordo com a disposição dos jogadores. E a superfície representa um ambiente controlado que obedece determinadas regras e estratégias pré-definidas. Hoje, inclusive, com a realidade aumentada, a gente pode também criar mecanismos desse tipo de jogo que funciona nessa perspectiva. Os quebra-cabeças, muitas vezes, podem funcionar nessa perspectiva e tem vários outros tipos de jogos, tá? O RPG, Role Playing Game, jogos de representação, permitem que o jogador assuma um papel e conte uma história sobre a vida de um personagem, tá? Os jogadores são coautores da história. O jogo estimula a criatividade, a participação em grupo, a troca de ideias e a amizade. Entretanto, ele centra-se mais no jogador que nos personagens, tá? Afinal, ele é o contador de histórias. O jogo RPG em computadores, porque você pode ter o RPG que não é em computadores, segue o mesmo objetivo do RPG convencional. A programação subjacente
a esse tipo de jogos é complexa, principalmente devido à grande base de elementos disponíveis ao jogador, tá? Para possibilitar diferentes caminhos para a trama e diferentes finais, tá? Eu sou da época em que nós jogávamos RPG, tanto no computador quanto fora do computador. Eu me lembro que por volta dos anos 90, tá? Quando a gente não tinha uma aula, eu ia lá para o Shopping Benfica com os meninos e a gente ia jogar o RPG lá no Shopping Benfica. Tá? O Denis ele está falando aqui da importância do narrador, né? Que é muito top de se jogar. Mas existe a perspectiva também no qual a gente joga no computador, tá? E, então, se joga no computador, trocando informações via chat, via ambientes que configuram essas ações, tá certo? Então, só um detalhe que eu queria chamar a atenção: coloquem os seus nomes completos e coloquem a matrícula, aproveitem para fazer a frequência da aula, tá? Coloquem o nome completo e matrícula, tá? Porque eu vi que o Denis, ele colocou o nome completo e o número de matrícula, daí eu estou aproveitando já a deixa dele para pedir para vocês fazerem isso, tá? Perfeito, pessoal. Coloque, porque o chat ele fica gravado também, e aí eu tenho a frequência online depois. Facilita o trabalho do professor aqui, tá certo? Então, era uma coisa que a gente fazia há 20 anos atrás, no Shopping Benfica. Jogar RPG, tá? Jogos educativos. Veja bem, a gente não está falando só de jogos eletrônicos, estamos falando de jogos educativos. Jogos educativos podem conter uma ou mais características dos jogos citados acima. O que diferencia os jogos da educação dos demais, que visam apenas a diversão, é que os educativos necessariamente levam em conta critérios didáticos e pedagógicos. Nesse sentido, os jogos educativos envolvem profissionais de diversas áreas de conhecimento para que você possa desenvolver o jogo. Você pode ter pedagogos, psicólogos, educadores, especialista em ciência da computação, especialista nas diversas áreas, como línguas, história, geografia, matemática, entre outros. Tá? Então, nessa perspectiva, inclusive, há uma discussão sobre o lúdico, né? Porque muita gente acha que todo jogo deve ser necessariamente lúdico. E muitas vezes se comenta que, quando você coloca uma perspectiva educacional, você usa o jogo para atrair para uma atividade didática, tá certo? Há essa discussão, mas eu não vou entrar nesse mérito da questão do se o jogo ele carrega ludicidade ou não carrega. Eu estou querendo só apresentar essa tipologia, tá? Uma outra tipologia é a tipologia da ferramenta para alunos e professores. Os programas de uso geral ou de processamento de texto, planilha, manipulação de arquivo, construção, transformação de gráfico, apresentação e, sobretudo, de busca e pesquisa na internet, são também ferramentas extremamente úteis para o aluno quanto para o professor. Então, nessa tipologia do de Almeida e de Almeida, tá? Essas ferramentas para os alunos fazem parte da tipologia dele também, tá? Vamos lá para uma outra tipologia, a tipologia C, classificação por características dos softwares educativos, por Almeida e de Almeida. Eles apresentam no livro essas características deles, tá? Mas essa classificação ela já é feita pela característica dos softwares, tá? Então, por exemplo, eu posso classificar
quanto à liberdade de criação para a atuação dos professores. Eu posso considerar um software como aberto e posso considerar um software como fechado, tá? Então, nessa característica, como um software apresentado como aberto ou como fechado, tá? Eles viabilizam a criação, como aberto, ele pode viabilizar a criação de estruturas geralmente construtivistas. Mais tarde eu vou estar mostrando para vocês o soft logo, por exemplo, aí eu vou mostrar por que ele é uma estrutura aberta, tá? Já com uma característica fechada, ele não viabiliza a criação de estruturas e o enfoque é instrucionista, tá? Então, vai muito na perspectiva instrucionista. Quanto ao nível de aprendizagem, o software ele pode ser sequencial, seguindo uma perspectiva instrucionista, carregando elementos de jogabilidade ou não. Ele pode ser criativo, permitindo trabalhar de modo criativo. Então, num Paint, por exemplo, quando eu faço uma atividade de pintura com crianças, eu estou trabalhando numa perspectiva em que a criança está utilizando a criatividade dela, tá? Então, um software de pintura digital pode trabalhar essa perspectiva. Relacional, tá? É um software que não é necessariamente sequencial, como os softwares instrucionistas sequenciais, e pode estabelecer relações com outros recursos, tá? Outro tipo de software, tá? Quanto aos objetivos pedagógicos, tá? Os softwares podem ser classificados como tutoriais, aplicativos, realização de operações, como fazer uma carta ou apresentação, tá? Um software educacional como o Wiki, tá? Um Wiki pode ser educacional quando ele trabalha a perspectiva de se fazer uma carta, escrever um texto, tá? Pode ser um software onde se trabalha a programação em diversas perspectivas. Então, por exemplo, o logo que eu vou mostrar adiante, o Scratch, tá? Eu posso mostrar elementos de programação para vocês, tá? Mas também eu tenho esses elementos de programação num software de edição de vídeos, tá? Porque um vídeo, ele consiste também de elementos de programação, tá? Eu posso ter um software de exercício e prática que permite responder questões de modo instrução programada. Aí eu dou um exemplo como o Kahoot, tá? Um software pode ser multimídia, pode utilizar diversas mídias, como recursos audiovisuais, tá? Softwares pode ser também de internet, recursos de navegação web, de simulação, simulações específicas com elementos de gamificação e jogos como os jogos competitivos. Por que eu falo que tem jogos competitivos? Porque também existe a perspectiva dos jogos cooperativos. Nos jogos cooperativos, ou todo mundo ganha, ou todo mundo perde, tá? Então, o Marcos Teodorico, do Labrinjo, lá na educação física, ele tem o xadrez competitivo. No xadrez competitivo, só se ganha se todo mundo ganhar, tá? Se alguém perder, todo mundo perde. Qual é a ideia? Qual o objetivo na perspectiva cooperativa colaborativa? É viabilizar o trabalho de todo mundo, tá? E aqui uma quarta classificação, tá? Para a área de estudo de software educativo, tá? Ah, Jéssica, você fez o curso com o Marcos, muito bom. Inclusive, o Board Games, ele é uma das pessoas que está, ele que está propondo o Board Games. Eu trabalhei um bom tempo com ele. E ele é a única pessoa aqui no Ceará que tem o doutorado feito em Barcelona para trabalhar com jogos educativos. Ele pode dizer que ele é um doutor nessa área de jogos educativos, o Marcos Teodorico, tá?
Então, nessa outra classificação, a última classificação que vou apresentar, nós podemos falar de software de letramento e alfabetização, software educativo online ou instalável para promoção de letramento ou alfabetização digital, tá? Letramento e alfabetização matemática, software educativo online ou instalável, que para promoção de letramento e ou alfabetização digital. Ó, para o letramento e alfabetização, nós temos um que é baseado em Paulo Freire, que funciona online, que é o Luz do Saber. Anote esse nome, tá? O Luz do Saber, ele trabalha nessa perspectiva, tá? Na terceira, ensino de matemática, software educativo voltado ao ensino de matemática ou geometria. O quarto, software educativo voltado ao ensino de física, tá? Modelos que eram um software antigo, ele trabalha nessa perspectiva. Software educativo voltado ao ensino de química ou bioquímica, tá? Software educativo voltado ao ensino de biologia, tá? Por exemplo, aí tem o SPOR, um software voltado ao ensino de biologia, onde você trabalha com seres virtuais e você acompanha a evolução desses seres, tá? Interdisciplinar, software educativo voltado aos problemas multidisciplinares e interdisciplinares, software educativo voltado à educação especial, são softwares voltados às questões de acessibilidade, tá? Então, essa tipologia já é por área de estudo, tá? Ainda temos essa tipologia que eu estava me esquecendo. A tipologia de software educativo quanto à utilização no computador. Nós podemos ter o software educativo instalável no computador, é necessário baixar e instalar. Nós podemos ter os applets, que são recursos multiplataforma online. Eles funcionam no Windows, funcionam no Linux, funcionam no celular, funcionam em todos esses recursos, porque eles são applets feitos em Java e são multiplataformas, tá? Rede social na internet, é necessário login, senha para você entrar no serviço. E os ambientes virtuais de aprendizagem. São plataformas online com logins e senhas, tá? E agora, eu vou apresentar um pouco para vocês alguns softwares que vocês podem utilizar. Então, na parte aqui de baixo, fontes, tá? É o endereço. Você pode pegar esse endereço ou clicar nesse endereço aí, tá? Ele vai levar vocês a essa página lá da Unicamp. Então, aqui no Superlogo, vocês podem pegar o Soft Logo, tá? Tem o Superlogo 3.0 para o Windows, tá certo? E vocês podem baixar esse software e instalar no computador com Windows, tá? Então, esse aqui é um ambiente que a gente procura utilizar na disciplina, que é o logo que o Papert desenvolveu lá nos anos 80, tá? Para poder mostrar para os estudantes, certo? Então, aqui, por exemplo, tá? É o ambiente do logo. Quando ele estiver instalado no computador de vocês, então a tela vai ser essa. Nós vamos ter aqui um cursor que vai ser a tartaruga. Essa é a tartaruga. E aqui, por exemplo, eu já estou usando comandos. Para frente, 100 passos. Para a direita, 90 passos. Para frente, 100 passos. Depois que a gente fizer a apresentação, eu vou mostrar esse recurso para vocês. Aqui estão alguns comandos dele, tá? Para poder fazer a translação
para seguir em linha reta aqui, ó, tá? Para frente e para trás, e a quantidade de passos que eu dou. Para frente pode ser 50 passos, 60 passos. Para trás, 50, 60 passos. E os comandos de rotação. Para a direita, 90 graus. Para a esquerda, 45 graus. Tá? E aqui, comandos que permitem a gente trabalhar a programação aqui do lápis para fazer o traço, como use lápis, use nada e use borracha. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como a gente pode utilizar isso, tá? Deixa eu só apresentar os outros recursos, tá? Aqui no caso, já é uma outra página, vocês podem até adicionar uma aba aí para vocês, tá? E carregar a página do Scratch, que é a evolução do logo, tá? O endereço está na parte de baixo, nas fontes, tá? Então, na fonte, ó, tem o endereço, tá certo? Então, por exemplo, vocês podem pegar o ambiente dele, pode fazer uma conta no Scratch online, tá? E podem começar a criar, tá? Essa é a página de abertura. Aqui, por exemplo, é a página de programação do Scratch. Aqui são os comandos. Aqui é a parte onde se coloca os comandos. E aqui você pode colocar elementos da programação do Scratch. Tá? Eu também, vamos ver se dá tempo hoje da gente mostrar ele também. Tá? Aqui é um outro recurso que eu tenho para mostrar para vocês, é o GeoGebra. O endereço está na fonte embaixo. Você pode clicar no endereço, abrir uma aba e clicar. E o GeoGebra também você pode fazer uma conta para trabalhar com construções geométricas com régua e compasso. A minha dissertação de mestrado e a minha tese de doutorado, eu trabalhei com um antecessor do GeoGebra, o Cabri Geometry, tá? Mas eu trabalho hoje também com GeoGebra, tá certo? No ensino de geometria, tá? Então, essa é a página inicial. Mas aqui, vamos dizer, é uma página com um recurso de geometria dele, tá certo? E aqui, gente, é um software que se utiliza no ensino de ciências da saúde, tá? No qual a gente pode trabalhar com o corpo humano, é o biodigital. Então, você pode hoje fazer ações de anatomia, tá? Através dele. Ele também trabalha com conta. O endereço dele está aqui, tá? E aqui se pode trabalhar também com recursos em redes sociais, tá? E a apresentação por hoje foi isso, tá certo? Mas a gente vai ver os softs já já. Aqui estão as bibliografias, tá? Aqui estão os links para vocês baixarem os textos, tá? Aqui estão os links. Vocês podem baixar o texto para poder fazer a leitura do material, tá bom? E por hoje é isso, mas agora vamos conversar, vamos verificar os recursos que a gente tem? Vamos verificar? Então, aqui eu vou agora puxar aqui, vou tirar a apresentação agora, daqui. Ela está disponível, essa apresentação, lá no módulo acadêmico,
tá? Já antecipo que existe um fórum já para essa aula de hoje, e eu vou agora abrir um desses softs, tá? Deixa eu só me ajeitar aqui. Tá certo, pessoal? Deixa eu só abrir aqui. Eu vou abrir o logo e vou mostrar o logo para vocês. O logo eu tenho instalado ele no meu computador, mas só para mostrar como que era esse tipo de recurso lá para os anos 80. Tá? Então, agora vou carregar. Deixa eu ver aqui. Não, não vou carregar ainda. Espera só um pouquinho, tá? Pronto. Então, agora ele vai carregar aqui o soft. Tá. Então, aqui está a tela do computador meu, com o logo, tá certo? Basicamente, aqui está a tartaruguinha do logo, tá? Essa parte aqui a gente chama de zona de desenho. Aqui nós temos um menu. E aqui logo abaixo, nós temos, tá, a zona de comando. Então, por exemplo, se eu quiser caminhar, se eu quiser, por exemplo, fazer um quadrado, como que eu faço esse quadrado utilizando o logo? Era mais ou menos assim que a gente utilizava os comandos. Tá? Então, por exemplo, para frente, com tantos passos, eu ando tantos passos. Então, para frente, eu vou andar com 100 passos. Tá? Estou colocando aqui embaixo. Tá? Estou colocando aqui embaixo, ó. Tá certo? Vocês estão vendo onde eu estou digitando? Estão conseguindo ver? Tá? Então, agora, por exemplo, eu dei Enter, acabei de andar 100 passos. Tá? Agora eu quero virar minha tartaruguinha para a direita. Para a direita, 90 passos. Para a frente, mais 100 passos. Tá? Para a direita, 90 graus. Vou virar tartaruga para a direita. Para a frente, 100 passos. Para a direita, 90 graus. Para a frente, 100 passos. E agora eu quero que a tartaruga saia do quadrado. Então, eu vou pedir para ela usar nada. Ela não vai usar o lápis. Tá? E vai para frente 50 passos. Ela saiu e não fez nenhum risco aqui. Tá? Então, vocês estão vendo que antigamente, no logo, a gente fazia as ações desse jeito. Tá? A gente fazia as ações desse jeito, dessa forma, tá? E se eu quisesse fazer, professor, um triângulo equilátero, eu posso fazer um triângulo equilátero. Por exemplo, para frente, 100 passos. Só que não apareceu nada, né? Então eu vou colocar use lápis. Então, quando eu apertei o L, ele ligou o tracejado. Para frente, 100 passos. Pronto. Ele fez aqui 100 passos. Para a direita. Podia ser para a esquerda também, mas eu vou usar para a direita. Quantos graus eu devo usar? 120 graus. Tá? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Se é 180 graus e um triângulo tem 3 ângulos, então vão ser 60 graus cada lado. Mas como a minha tartaruga está andando por fora, então ela pode fazer 120 graus. Tá? Então, para frente, eu vou andar 100 passos. Tá? E agora, para a direita,
120 graus, tá? E para frente, 100 graus, tá? E agora eu posso fazer para frente... Não, primeiro use nada. E agora para frente, 50. Pronto. Eu consigo fazer um triângulo, um quadrado. Como seria fazer um hexágono? Como seria fazer outras estruturas? Tá? Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui uma coisa para vocês, porque eu sou exibido. Tá? O professor de vocês é exibido e vai mostrar como pode operar esse software na perspectiva de operar com as crianças. Então, por exemplo, vamos pensar numa outra perspectiva. Deixa eu ver aqui. Vou pensar em programar novamente um quadrado, mas de uma forma mais fácil, usando um comando chamado repita. Tá? O repita, ele permite repetir comandos. Então, eu vou pedir para repetir 4 vezes os seguintes comandos. Para frente, 120. Para a direita, 90. Ele vai repetir 4 vezes. Ah, certo. Só que não apareceu nada. Por que não apareceu nada? Porque eu tinha que usar o lápis. Tá? Então, eu vou só aqui com o mouse em cima da palavra. Quando eu vou em cima da palavra, ele digita tudo aqui para mim. E vou pedir para executar. Tá? Então, com o repita, eu posso fazer numa linha de comando o que eu gastava várias linhas fazendo. Tá? Então, vamos utilizar o repita de uma outra forma? Por exemplo, eu posso repetir 5 vezes, tá? Eu posso repetir para ele fazer quantos graus? Ele vai fazer 360 graus dividido por 5 graus. Tá? Eu vou apertar o Tat para apagar aqui o que eu fiz na tartaruga e agora vou executar. Olha só o que eu faço. Tá? Então, agora, por que eu fiz 360 dividido por 5? Porque é o número de lados que eu quero obter. Tá? Poderia fazer um repita 7 vezes, tá? 360 dividido por 7. Tá? Então, agora, eu vou aqui no Tat, nesse aqui, ó, onde está a setinha do mouse. Apaguei. E agora vou executar, olha lá. Que bacana, professor. Você está conseguindo fazer várias figuras geométricas, tá? Então, estou conseguindo só com o comando repita, tá? Poderia fazer outra figura geométrica? Poderia. Poderia fazer uma de 12 lados, tá? Dividindo 360 graus por 12. Tá? Então, aqui, ó. Então, eu estou fazendo aqui o comando. Tá certo? Então, isso aqui, vamos dizer, é para dar uma motivada para vocês instalarem o logo nos computadores de vocês, para que vocês possam ver essas coisas. Tá? Deixa eu mostrar agora o Scratch. Tá? Então, agora eu vou fechar o logo. Tá? Interromper o compartilhamento nesse momento. Eu vou agora pegar o Scratch.
tá? Vou pegar o Scratch aqui. Eu estou baixando aqui no computador. Pronto. Tá. Esperem só um pouquinho. Agora eu vou carregar ele. Eu vou agora numa guia para apresentar algo que está no navegador. Pronto, esse aqui, ele está carregando agora no meu computador, vai carregar aí já já. Tá? Tá. Esse aqui é o Splash, tá? Esse é um vídeo dele. Nesse vídeo, ele está mostrando como que funciona, tá? Os comandos, eles compõem blocos. Olhem aí como que funciona. Eles compõem blocos. O áudio do meu computador, esse computador que eu estou usando, é aquele que está com defeito. Então, não estou podendo usar o áudio. Mas se vocês puderem ler, aí, ó, você pode facilmente reordenar ou excluir os blocos, tá? Você pode trabalhar com personagens, tá? Ele carrega vários tutoriais, tá? Ele carrega vários tutoriais. Tá? Então, aqui, ó, tá o ambiente dele, tá? Vou fechar aqui para ver se eu mostro um pouco, tá? Eu vou traduzir usando a tradução do Google mesmo, por enquanto, tá? Nessa tradução do Google, olha aqui, aqui temos um bloco, um menu de movimentos, temos um menu, tá? Temos esse menu aqui, que trabalha com aparência. Temos um menu para trabalhar com sons. A Débora está perguntando, professor, esse software educacional pode ser utilizado em que, por exemplo? Um exemplo que eu posso dar para você, que uma aluna minha fez, que ficou muito legal, contação de história. Por quê? Porque ele permite carregar, inclusive, fundos, permite trabalhar. Hoje à tarde, teve uma aluna minha, a Socorro, e ela me surpreendeu. Ela fez 3 softs educativos para trabalhar com os estudantes, tá? E ela utilizou o Scratch, tá? Então, eu estou tentando dar uma noção pequena, mas a gente vai ver se vai mexer mais. E eu já recomendo para você. Hoje, o objetivo da aula, a apresentação ela foi até curta, para que vocês possam conhecer recursos como esses, tá? Então, por exemplo, eu posso fazer a programação de movimento, posso fazer a programação da aparência, eu posso programar o som, posso fazer a programação de eventos, posso fazer a programação de controle, tá? Posso controlar a detecção, eu posso trabalhar com operadores matemáticos, variáveis, e posso construir blocos, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, eu quero mover, tá? Digamos que eu quero mover 100 passos, tá? E eu quero mover 90 graus. Pronto, eu estou programando aqui, tá?
Só que, veja bem, os comandos têm formatos de blocos. Blocos que se encaixam. Tá? Tem um programa que permite repetir quantas vezes? Ó, eu tenho aqui o repeat. O repeat, ó, tá? Ele pode ser colocado aqui, eu posso repetir 4 vezes, tá? Só que eu ainda não achei o comando da caneta. Então, vamos ver aqui no parece. Deixa eu ver aqui, sons, eventos, controle, detecção. Tá, deixa eu ver aqui, detecção, tá? Deixa eu ver aqui o que esse detecção ele permite encontrar, tá? Então, vamos ver aqui no parece. Olha só, ele permite colocar uma cor aqui, set color, né? Então, vamos ver o que ele faz. Mas, para ver o que ele faz, eu preciso colocar... Pronto, preciso colocar essa bandeira aqui no início, tá? Porque quando eu boto essa bandeira no início, ele entende o OK. Quando eu apertar nessa bandeira aqui, ó, ele vai executar, tá? Só que, deixa eu ver aqui o que ele pode fazer. Vamos ver. Tá. Ele ainda não fez o que eu quis, tá? Que era uma função de caneta. Deixa eu ver onde está, se está aqui no aparência essa função de caneta. Tá? Caneta ou lápis, né? Pode ser pencil. Uhum. Deixa eu ver aqui. Ah, será que seria esse comando? Ó, você vê que ele está fazendo o quadrado aqui, ele está fazendo o papel até do logo. Mas eu não estou achando ainda a canetinha dele. Tá? Uma coisa que eu queria mostrar que é interessante é que eu posso carregar, tá? Eu posso carregar um cenário, tá? Então, por exemplo, eu posso botar o nosso gatinho numa praia, tá? Eu posso botar ele numa praia, tá certo? Olha que interessante, tá? Veja bem, o cenário aqui recebe um nome interessante, recebe o nome de palco. Eu não sou um especialista no Scratch, tá? Mas existem vários materiais, inclusive tem um curso que um pessoal da engenharia fez do Scratch, de videoaulas para formar para você trabalhar com o Scratch. Depois eu posso achar esse material e disponibilizar para vocês, caso vocês tenham interesse, tá? Então, qual é a ideia aqui? É, no primeiro contato, vocês terem a experiência de conhecer, tá? Os comandos, eles podem ser feitos, eles podem ser trabalhados pelas cores deles, tá? A gente pode estar trabalhando esses comandos nessa perspectiva. Eu não estou conseguindo achar a canetinha. Não estou conseguindo. Não estou conseguindo achar aqui a caneta. Aqui me dá o ponteiro do mouse, tá? Eu poderia substituir o personagem também, poderia fazer a substituição dele no palco, tá? Temos aqui as fantasias. Eu posso desenhar outras coisas também, caso eu queira, tá? Posso colocar a parte de sons. Deixa eu ver aqui.
Não posso colocar desse computador, que esse aqui é o que tá, o que eu estou passando, é aquele que está com problema no som, tá? Mas eu posso fazer uma outra ação, tá? Para que vocês possam visualizar, tá? Então, pessoal, essa aqui é uma experiência interessante, tem muitas perspectivas. Geralmente, no curso presencial, eu trabalho 3, 4 aulas com o Scratch e trabalho 3, 4 aulas com o Logo, para que os estudantes tenham uma experiência interessante que seja significativa, tá? Então, esse aqui é um software que a gente pode trabalhar, tá? Na próxima aula, nas próximas aulas também, tá? Vou parar a apresentação desse e agora vou apresentar o GeoGebra, tá? Mas o que é legal é que fazer, vocês podem trabalhar fazendo. Deixa eu pôr na página inicial. Espera só um pouquinho, viu, gente? Estou só carregando. Pronto, já vou carregar. Pronto. Então, agora estou mostrando para vocês o GeoGebra, tá? Então, o GeoGebra, se eu pedir para entrar no sistema, eu posso ter um login, uma senha, mas eu posso começar com a calculadora mesmo, tá? Então, ele está iniciando a calculadora. Deixa eu só carregar a calculadora aqui para vocês, tá? Pronto. Ele abriu uma outra janela para a calculadora, daí eu tive que abrir novamente, tá? Então, está aqui o GeoGebra na calculadora, tá? Eu posso fechar essa calculadora daqui de baixo, posso trazer para cá a outra parte, e eu posso trabalhar aqui com a colocação dos objetos da geometria, tá? Então, aqui, por exemplo, eu posso trabalhar com um segmento de reta, um segmento que vai do ponto A ao ponto B. Posso mover. Isso é uma experiência que a gente, muitas vezes, na sala de aula ou na lousa, a gente tem dificuldade de fazer, mas aqui a gente pode fazer com facilidade, tá? Então, por exemplo, eu posso trabalhar com triângulos, eu posso tirar aqui o meu eixo, quando eu aperto o botão direito, eu posso tirar, deixar sem a malha, olha só, fica melhor para a gente trabalhar. Então, pronto, eu tenho aqui um triângulo. Olha aí, eu posso mover
esse triângulo. Deixa eu ver se eu tenho um polígono aqui que pode ser interessante. Eu tenho um aluno que está trabalhando comigo, ele vai fazer um curso para trabalhar com geometria dinâmica. Então, aqui, por exemplo, ó, eu posso trabalhar com diversas relações. Olha, um triângulo tão pequeno, tá? Então, vejam que eu posso fazer essas ações, tá? Aqui ainda, eu tenho uma série de ferramentas que eu posso trabalhar, tá? Essa ferramenta aqui, deixa eu só parar aqui a apresentação um pouco para carregar outra ferramenta que eu abri. Pronto, está carregando. Então, esse software aqui, eu posso trabalhar, desse lado eu tenho uma calculadora aqui que eu posso colocar determinadas ações, tá? Deixa eu só ver, ó. Aqui, por exemplo, eu posso colocar as ferramentas de cálculo, tá? Então, por exemplo, eu posso botar, deixa eu ver se ele dá certinho aqui, 2x mais 4, tá certo? Mais 4. Pronto. Pronto. Lembra os gráficos cartesianos que a gente fazia e ensinava funções? Isso é uma função afim. Ela acaba de ser feita aqui. Eu poderia estar trabalhando, por exemplo, com 4x ao quadrado. Tá? 4x ao quadrado. Olha aí. Então, eu posso estar trabalhando aspectos da matemática aqui. Tá certo? Ou posso ver, por exemplo, ó, como seria 4x elevado à terceira. Tá? E aí eu teria uma outra função, que eu posso diminuir de tamanho para visualizar, para que vocês possam visualizar. Tá? Então, existem várias perspectivas. Tá certo? Eu quero que vocês comecem a se apropriar da apresentação, visitem esses links. Eu deixei um fórum para vocês. Comecem a explorar esses links. Por enquanto, eu não vou botar nenhuma atividade, nem nada para que a gente faça, tá? Mas, a partir da próxima aula, a gente vai começar a trabalhar mais com softwares educativos. Eu vou fazer a apresentação, geralmente, como a primeira parte da aula, e a segunda parte da aula a gente vai explorar esses recursos. Ok, gente? Alguma pergunta? Professor, deixa eu fazer uma pergunta. E quem está assistindo a aula pelo celular, como é que vai fazer, no caso, esses O exercícios? GeoGebra e o Scratch, eles também funcionam pelo celular.
tá? Eles também funcionam pelo celular, tá? Porque eles são recursos que foram desenvolvidos para ser multiplataforma, tá? O logo, a gente só tem a opção de trabalhar nele com Windows, tá? Então, eu não vou cobrar nada do logo. Eu só queria mostrar o logo pela importância histórica dele, tá certo? Pela importância histórica dele, tá? Eu digo até para vocês que, caso vocês queiram explorar tanto o logo quanto o GeoGebra, vocês têm a opção no celular também para poder fazer o tablet. Caso vocês tenham um dispositivo tablet, pode usar também no computador de mesa, tá? Mas são recursos que a gente pode estar utilizando. Esse momento é um primeiro contato que vocês estão tendo com essas ferramentas, tá? Então, claro que eu não vou exigir nada demais com respeito a isso, até porque nesse momento a gente está com recursos limitados, todos nós, né? Então, por exemplo, geralmente eu faço um trabalho com o computador e eu geralmente tenho um assistente de sala de aula para fazer essas ações, tá? Para mim, nessa disciplina, é muito mais importante que vocês procurem entender como que seria possível trabalhar nessa perspectiva, tá? Então, eu gostaria que vocês explorassem e olhassem dentro das limitações e possibilidades, tá certo? Ninguém nesse momento é louco o suficiente para exigir alguma coisa de vocês que seja maior do que vocês possam suportar, tá certo? Então, vamos trabalhar dentro da realidade nossa, tá bom? Então, eu estou procurando colocar coisas com as quais vocês possam trabalhar. Alguma outra pergunta, gente? Algum outro questionamento? Algum outro questionamento, pessoal? Pessoal, hoje eu encerro por aqui, tá? Eu acho que a gente já fez bastante atividade por hoje. Na próxima aula, eu vou falar um pouco sobre software livre, tá? E sobre os seus recursos. E no segundo momento da aula, a gente vai explorar um pouquinho mais esses recursos, tá bom? Por hoje, é só, gente.